Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o salmista Davi. Muitos dos salmos foram escritos por ele. Mas você sabia que um outro personagem bíblico, não tão conhecido como Davi, também escreveu vários salmos? Inclusive o Salmo 50, 73, Salmo 83. Pois é. Esse personagem, nós iremos aprender mais sobre a vida dele agora no vídeo a seguir. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser avisado pelo YouTube sempre que postarmos um novo vídeo. Se de alguma forma esse vídeo te ajudar, já deixa o seu like, o seu joinha para ajudar na divulgação da palavra de Deus e também fortalecer o nosso canal. Sem mais delongas, vamos para a história. Hoje nós iremos falar sobre Asaf. Quem foi Asaf na Bíblia? Asaf foi um levita, filho de Baraquias, descendente de Gerson, que era filho de Levi. Asaf foi um músico muito importante da época do rei Davi e foi também nomeado pelos principais levitas como responsável pela música, juntamente com Etan e também Emã. E isso quando a arca foi transportada da casa de Obed-edom para a cidade de Jerusalém. Você encontra esse texto em 1 Crônicas, no capítulo 15, do versículo 16 até o versículo 19. Asaf foi constituído pelo rei Davi como sendo o líder dos outros levitas, que foram postos como os ministros perante a arca do Senhor. Tem um vídeo aqui no card que eu deixei aqui em cima para você estar conferindo a história dos levitas, para você entender melhor onde se encaixava o músico Asaf, que era o líder dos levitas. O instrumento principal de Asaf eram os símbolos, que é um instrumento que pertence à categoria da percussão. Ele é formado por 2 discos metálicos e ele é utilizado geralmente para acompanhar a harpa, a trombeta, os saltérios e também os tímbales. Daí, quando o serviço do culto foi definitivamente organizado das 3 famílias encarregadas da música e do canto, a família de Asaf foi uma delas. Os filhos de Asaf permaneceram como a principal família responsável pela música até a restauração. Ou seja, mesmo após a morte de Asaf, a sua família ainda ficou sendo a família responsável por toda essa parte musical que envolvia a adoração a Deus no Antigo Testamento. Você pode conferir 1 Crônicas, no capítulo 25, 2 Crônicas, capítulo 20, e também Esdras, no capítulo 3 e versículo 10, e Neemias, capítulo 11, do versículo 17 até o versículo 22. Além de um exímio instrumentista e também líder da música, Asaf também foi reconhecido como um vidente, que na época era alguém que recebia as mensagens de Deus para a nação de Israel por meio de visões e sonhos. Você pode conferir esse relato, né, desse reconhecimento do músico Asaf em 2 Crônicas, no capítulo 29 e o versículo 30. E aí, na mesma referência, nós podemos perceber que Asaf ele era reconhecido como o autor de alguns salmos utilizados por Ezequias na restauração da adoração no templo. Não se sabe ao certo se Asaf viveu bastante para ver o templo erguido, né? Ou o templo de Salomão. Isso porque as referências que nós temos, elas diz respeito à família de Asaf ou os filhos de Asaf, os descendentes de Asaf. Então, possivelmente, ele não tenha presenciado, né, vivenciado a construção
do templo do Senhor. E aí, quais foram os salmos, né, que Asaf ele deixou escrito? Asaf ele foi reconhecido, né, como tendo sido um dos autores do livro de Salmos, escrevendo alguns dos salmos mais conhecidos. Tradicionalmente, são atribuídos como salmos de autoria de Asaf ou de seus descendentes, como por exemplo os Salmos 50 e os Salmos 73 a 83. Uma característica marcante nos Salmos de Asaf é o seu questionamento acerca da prosperidade dos ímpios em contrapartida ao sofrimento dos justos. Então percebe-se claramente que Asaf ele estava um pouco inconformado ao ver, né, que os ímpios prosperavam enquanto os justos padeciam, né, e sofriam mais do que aqueles que levavam uma vida leviana distante de Deus. E aí nitidamente nós percebemos que ele teve dificuldades em entender essas condições, a ponto de entristecer-se profundamente. Só que nós vemos, né, no próprio Salmo 73, né, nós temos a certeza de que ele foi confortado em relação aos seus questionamentos, pois ele entendeu, né, que haverá um dia em que Deus se levantará e o ímpio será destruído. Então Deus ele o conforta, mostrando para ele, talvez até em visão ou revelação, uma vez que ele era um tipo de vidente que na época, né, era aquele que tinha visões do Senhor, aquele que tinha sonhos, né, que recebiam esse título de vidente. Então talvez Deus o tenha revelado para ele, talvez até acontecimentos futuros de que os ímpios iriam padecer e pagar pelos seus erros, enquanto que os justos que tanto sofreram teriam uma vida plena, eterna, de paz, de vida e de alegria, né? Coisas que os olhos jamais viram e jamais o homem pôde imaginar no grande dia do Senhor, a volta do Senhor Jesus Cristo. E para encerrar, será que existiram outros Asafs na Bíblia ou esse foi o único Asaf? A Bíblia também fala de um Asaf que foi cronista ou escrivão, isso no tempo do rei Ezequias. Onde está escrito, irmão? Você pode ver 2 Reis, capítulo 18, do versículo 18 e o 37. E de outro Asaf também, que era um oficial do rei da Pérsia e guarda do bosque real, sendo muito provavelmente também ele seria um judeu. Em suma, nós podemos entender que Asaf foi um homem temente a Deus e que se preocupou em levar adiante o louvor, a adoração e conduzir com maestria o louvor ao Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Tanto que a sua família foi constituída como líder entre todas as famílias dos levitas que adoravam ao Senhor. Ele era um tipo de maestro, aquele que conduzia a adoração mediante o seu espírito de adoração, o seu espírito de liderança derramado por Deus sobre Asaf, sendo ele o único levita que escreveu outros salmos que nós podemos encontrar no livro dos Salmos no Antigo Testamento. Inclusive são salmos que edificam muito a nossa vida. Se você ainda não leu, confere lá e você vai ser com certeza abençoado por Deus. Então esse foi um resumo breve de quem foi Asaf na Bíblia. Eu espero poder ter ajudado. Se de alguma forma contribuiu com o seu aprendizado, deixe o seu like, o seu joinha, que vai ajudar muito na divulgação da palavra de Deus e também vai fortalecer o nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.